Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, pela primeira vez, começamos o nosso leitura bíblica e hoje nós vamos em Gênesis capítulo 1. Era para nós ter começado ontem, dia 1º, devido à correria do dia a dia, gravação de outros vídeos, eu não consegui fazer a programação para começar no dia 1º. Mas hoje, dia 2 de abril, estamos começando o nosso leitura bíblica e vamos viajar nessa palavra de Gênesis a Apocalipse aqui. Todos os dias um capítulo por dia. Quando o capítulo for pequeno, aí eu leio 2 capítulos e vou estar engajando para que os irmãos possam aí compreender, né? Somente ouvir, quem sabe aqui agora, como aqui é ruim de enxergar com a câmera, mas vocês podem aqui estar acompanhando pela minha voz somente. Então, que você possa prestar muita atenção, tá bom? Eu tô deixando essa introdução já para pedir a like e pedir a você que compartilhe com pessoas que querem viajar de Gênesis a Apocalipse conosco, amém? Poder obter um conhecimento, conhecer as histórias bíblicas e assim podemos cravar ela dentro do nosso coração. Então vamos para o nosso leitura bíblica de hoje, Gênesis capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde amanhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva de semente, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies.
toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã, o dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde amanhã, o dia 6º. Primeiro capítulo de Gênesis está feita a leitura de hoje. 1 minuto de aprendizado aqui. Enquanto eu fui lendo, o Espírito Santo foi me direcionando. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que Deus, sendo todo-poderoso, podia ter feito tudo isso em um só dia, mas foi dia após dia a sua criação. Dia após dia, ou seja, até a criação de Deus teve um processo, e nós cristãos vamos passar pelos processos da vida. Você pode perceber, Deus criou algo um dia, no segundo dia criou, terceiro dia criou, quarto dia criou, fez o homem ao 6º dia. Ou seja, dia após dia, tendo poderio para criar todas as coisas num só dia, mas até o Todo-Poderoso faz as coisas em um processo, ou seja, Deus faz conforme Ele quer. Se fosse um ser humano, queria fazer tudo num dia só as coisas, não é assim? Mas Deus não. E se Deus trabalha assim, nós devemos aceitar, porque na nossa vida será o mesmo trabalhar. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui, que Deus foi dando ordem à terra, produza. Deus foi dando ordem ao mar, produza. Então, meus queridos e amados irmãos, a ordem de Deus para nós é produção. A fé sem a obra é morta. Fomos chamados para produzir. Produzir o quê, pastor? Produzir exemplo, produzir frutos, produzir, aleluia, testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado. E outra coisa que eu aprendo aqui para encerrar. Depois de toda a criação do céu e da terra, Deus criou o homem e disse: domine sobre tudo. As aves, os répteis, os animais, os peixes, ou seja, Deus preparou a bênção para entregar para o homem. Deus poderia ter criado o homem primeiro para depois preparar as demais coisas. Mas Deus preparou os céus e a terra para depois colocar o homem e falar: domina. Você foi chamado para dominar. Deus escolheu você por cabeça e não por cauda. E outra coisa, aguenta mais um pouquinho, já profetiza. A tua bênção já está preparada.
Porque Deus primeiro prepara para depois colocar você para dominar. Isso é muito forte, meu irmão. A tua bênção já está preparada, então espere Deus entregar na tua mão. O homem teve que esperar 6 dias. Espera mais um pouquinho. A palavra do Senhor diz que 1 ano são como 1000 dias e 1000 dias são como 1 ano para Deus. Então, nós devemos ter um entendimento que, assim como o Senhor, dia após dia, foi criando todas as coisas, assim na nossa vida, dia após dia, receberemos a vitória da parte de Deus. E se você gostou deste vídeo, deixa o seu gostei e fala: pastor, gostei da palavra e também gostei da explicação. Continue assim. Então eu quero que você comente: pastor, gostei da palavra, gostei da explicação. Continua assim. E eu vou estar me esforçando diante da presença de Deus para orar e buscar mais ao Senhor, Ele entregar das bênçãos celestiais. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós vamos viajar em Gênesis capítulo de número 2. Amém? Compartilha, deixa like e juntos vamos crescendo espiritualmente.